Fala galera, beleza? Estamos hoje iniciando mais uma nova série aqui no canal Sala da Elétrica e nesta série nós vamos falar exclusivamente dos inversores de frequência, tá bom? Então nós vamos ter aqui na nossa mesa alguns fabricantes de inversores e nós vamos explorando vídeo a vídeo vários tipos de inversores e as características deles também. Vocês estão vendo aqui, eu estou com meus EPIs porque, de novo, né? Nós sempre falamos isso. Sempre utilize EPI para operar qualquer tipo de equipamento, beleza? Eu me chamo Victor Vitoriano e eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da escola Sala da Elétrica. Hoje nós vamos estar falando para que serve, para que você vai usar um inversor de frequência, por que do nome, e você nunca mais vai ter dúvidas quando nós falarmos em inversores de frequência, beleza? Então, o que vem a ser um inversor? O Rafael ele vai colocar aí na tela para vocês qual que é o funcionamento aí de um inversor. Então, ele vai ter ali alguns blocos que vão se comunicar entre si, beleza? Você tem módulos de comunicação, você tem entradas digitais, entradas analógicas e saídas programáveis também, tá? Esses módulos de comunicação servem para você fazer comunicação com tanto um computador quanto também um CLP, um PLC, um controlador lógico programável. Assim como o CLP, ele também vai ter algumas entradas digitais e entradas analógicas para poder parametrizar, para poder ativar algumas funções e para poder controlar também a velocidade do motor. Vão ter ali algumas saídas programáveis, que você pode programar quando que ela vai ser acionada, quando o motor tiver uma determinada rotação, assim por diante. Tudo isso é controlado através da CPU, beleza? Que é o cérebro por trás do processo, de todo o processo de construção dos parâmetros do inversor de frequência. Normalmente ele sempre vai ter também um IHM, tá? Esse IHM é uma telinha que pode estar junto com o inversor ou pode ser alguma coisa separada também, para que você possa entrar nas funções e realizar as parametrizações dos sistemas, beleza? E obviamente você vai ter também os IGBTs, que são transistores, beleza? Ou você pode ter ali também SRCs, que são os tiristores. Esses, por sua vez, eles vão converter um determinado sinal, vocês vão ver na tela aí que vai ter um conversor AC/DC, ou seja, vai converter de corrente alternada para corrente contínua. E uma vez que você tem essa corrente contínua, você pode transformar para outros modelos de alternada, mudando aí a sua tensão e a sua frequência que vai ser inserida no motor, beleza? Mas como que nós vamos... para que vai servir o inversor de frequência? Ele também é chamado de conversor de frequência, porque a inversão que ele fala ali no conceito você vai pegar o AC, né, vai converter em DC e vai transformar em outro tipo de AC. Então é essa inversão que ocorre no inversor de frequência, tá bom? Então a primeira grande aplicação de um inversor de frequência é controle de velocidade. Com o advento da tecnologia, nós tivemos a necessidade de fazer controle de velocidade dos motores, mas antigamente isso era feito por embreagens, né, sistemas eletromagnéticos e motorredutores. Motorredutores ainda são muito utilizados, têm as suas aplicações. Mas quando o processo se torna muito industrial, né, a nível industrial, a nível de linhas de produção, surgiu a necessidade de fazer esse controle por meio eletrônico. E aí surgiu o nosso inversor de frequência. O que ele vai fazer? Ele vai variar dois parâmetros principais que alteram a velocidade do motor. O primeiro é a tensão, o segundo é a frequência. Ah, Victor, mas é só esses dois parâmetros que nós utilizamos para alterar a velocidade do motor? Não. Tanto é que antigamente, e ainda é utilizado em algumas máquinas antigas, o motor da Lander. Porque o motor da Lander você consegue alterar. Na verdade, ele tem um outro aspecto construtivo que você vai ter diferentes números de polos e, dependendo do número de polos que você tiver, você vai poder alterar a velocidade do seu motor também. Mas é muito difícil você ter acesso a esses polos e também controlar eles. Você tem que ter um outro rolamento no motor, enfim, é muito difícil. É para isso que o inversor ele chegou, para que você consiga alterar esses parâmetros de frequência e tensão eletronicamente, totalmente parametrizável para que você consiga controlar a velocidade do seu motor, beleza? Outra questão que
inversor é muito utilizado é para fazer frenagem com contracorrente. Então, o que o inversor de frequência vai fazer? Ele vai injetar uma corrente contínua no seu motor, né? E todo mundo sabe, quando você injeta corrente em um condutor, você vai ter a questão de magnetização do seu elemento ali, né? Vai surgir um campo eletromagnético. Como nós estamos falando de corrente contínua, ele vai se tornar praticamente um eletroímã, tá? Então percebam aqui, eu vou fazer a partida do motor, tá? Como vocês podem ver aqui, ele já está parametrizado, tá? Que é só para nós vermos alguns conceitos. Então aqui ele está com uma velocidade proporcional à frequência de 20 Hz, beleza? Que está aparecendo aqui na nossa telinha. E ele também está parametrizado, que quando eu apertar o botão stop, ele vai fazer a frenagem. Observe só o barulho, tá? Aqui ele está frenando, ó. O eixo ele está travado. Essa frenagem, por sua vez, ela também é parametrizada. Tanto com relação à potência que vai estar no eixo do motor enquanto o motor estiver freando, tá? Estiver fazendo a frenagem, quanto o tempo. Existem métodos para você fazer essa determinação, normalmente com ensaios, tá? Porque se você ficar injetando corrente contínua a todo momento no motor, isso pode danificar o seu motor. Então você vai ter que verificar, primeiro, a quantidade de torque necessário para frear o motor, se é uma frenagem cíclica, ou seja, se você vai ter que fazer isso por muito tempo, e terceiro, qual que é o terceiro? O terceiro é... tá. Terceiro é o tempo de exposição do seu motor durante a frenagem da corrente, tá bom? Suavização de partida. Sim, o inversor ele também pode servir para suavizar partidas, obviamente. Normalmente se opta por utilizar soft starter, mas o inversor de frequência ele também possui essa característica, tá bom? E obviamente, se você precisar ligar um motor trifásico numa rede mono, você vai precisar utilizar o inversor de frequência. Não vá me colocar um capacitor em paralelo com o motor, porque você está fazendo totalmente errado se estiver fazendo dessa forma. Qual é o método correto para ligar o motor monofásico numa rede trifásica e Qual é o método correto para ligar um motor trifásico em rede monofásica? Utilizar o inversor de frequência, tá? Ele vai remontar as senoides de maneira trifásica, porque ele faz isso através de disparos de tiristor, beleza? E olha que bacana, galera, nós temos aqui um dispositivo que controla a velocidade. Existem diversas aplicações industriais onde a sua máquina ela precisa ter a velocidade controlada, tá? E esse controle ele pode ser feito de duas maneiras no inversor, tá? Ou ele é quadrático, ou ele quadrático também é conhecido como vetorial, tá? Ou ele pode ser escalar. Quando que eu vou usar um ou outro? Bem, na nossa aula de dimensionamento de inversores, que vai ocorrer um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre esse detalhe, beleza? Então, este aqui foi o nosso vídeo para falar o que são os inversores. Mas por que inversor de frequência? Agora você já sabe, porque o inversor tem esse nome. E ele tem diversas aplicações industriais, tá? Se você é uma pessoa que é muito curiosa, você vai explorar os catálogos disponíveis. E aí nós vamos ter aí da Sinclair, da Schneider, da WEG, existem diversos fabricantes e você vai utilizar esses catálogos para poder dimensionar os seus inversores. Mas isso é uma aula, é um vídeo que nós vamos fazer à parte aí nas próximas semanas, afinal está começando mais uma série de inversor de frequência. Beleza? Então esse foi o nosso conteúdo aqui de hoje, esperamos que você tenha gostado deste conteúdo, não percam os próximos vídeos, tá bom? E nós vamos estar deixando um e-book aqui para que vocês possam baixar, falando aí a respeito dos inversores de frequência, beleza? Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, estudem bastante, não percam os próximos vídeos e valeu!